Programa Visão Espírita. Apoio Dínamo Imóveis e Port Glass. O programa Visão Espírita pede licença para entrar ao seu lar, trazer informação, conhecimento, a presença de Jesus e uma boa conversa. Hoje, no programa Visão Espírita, temos a presença de André Bordini, companheiro de lides espíritas, psicólogo, trabalhador da causa e da divulgação do Espiritismo. André Bordini, seja bem-vindo. Muito obrigado. O tema que queremos conversar hoje, André, ele é bem atual e passa por um momento que a sociedade brasileira, de um modo geral, assistiu, apesar dos vários pedidos de clemência de governos, de instituições, até da própria igreja, em relação àquele brasileiro que foi condenado à morte em um país da Ásia. E temos outro brasileiro também lá condenado à morte, que deve se consumar nos próximos dias. Eles enfrentam a pena de morte. E o Espiritismo pode e tem condições de conversar sobre esta realidade, trazendo luz a esta questão atual. Dentro do livro terceiro de O Livro dos Espíritos, quando abordamos as questões das leis da natureza e das leis morais, nós temos a lei de destruição, né? A lei de destruição começa na pergunta 728, com a questão: a destruição é uma lei da natureza? E assim segue, até que nós temos, dentro do próprio capítulo, um item que aborda a pena de morte. É o item 7º. E nesta pergunta, indaga Kardec: a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? O que você acha, André? A pena de morte, ela é absolutamente incompatível com a teoria espírita. E por quê? Porque, sendo a doutrina espírita alicerçada sobre, né, fundamentalmente, a existência e imortalidade da alma, se torna uma contradição lógica, um paradoxo. Né? Porque pena de morte não existe porque a morte não existe. Né? Então, assim, é uma incompatibilidade lógica de raiz. Então, do ponto de vista das premissas filosóficas, dos fundamentos da doutrina, já para aí, a gente poderia parar só aí, né? Quer dizer, a doutrina, ela é contra a pena de morte porque ela não acredita na finitude do ser, principalmente do ser moral, né? Quando você diz é uma questão que está aí, voltou à tona, etc., é verdade, mas não é uma questão nova. Né? Quer dizer, a pena de morte está aí há muito tempo, ela às vezes fica mais arrefecida, às vezes, né, volta à tona, etc., né? E está aí há muito tempo no Brasil, inclusive, surgindo como uma possibilidade quase panaceica, né, uma panaceia de verdade para resolver problemas que são produto da nossa incompetência enquanto sociedade civilizada de lidar com o criminoso. Né? Então, na verdade, ela surge exatamente nos momentos em que se revela, principalmente publicamente, na imprensa, etc., o nível de descontrole social, né, que a sociedade como um todo, o Estado em particular, né, deixaram chegar à sociedade brasileira contemporânea. Né? E aí se opta pelo caminho mais fácil, né, achando que matando o criminoso. Mas a doutrina espírita é totalmente contrária a essa ideia. André, podemos afirmar que a pena de morte
ela é um recurso ainda da nossa percepção, da nossa sensação e da nossa vivência muito materialista sobre a face, como sociedade, sim, sobre a face sim, da Terra? Na verdade, assim, a ideia de que a pena de morte funciona, ela é materialista, obviamente, né? Mas ela é principalmente utilitarista e pragmatista, né? Então, assim, eu tenho um problema, ao invés de eu tentar conduzir esse problema de uma maneira, né, a valorizar o ser humano, tentar resgatá-lo, né? O caminho mais simples, mais fácil e mais barato é eliminar. Então, a visão utilitarista, pragmática e que, curiosamente, não pertence só aos materialistas. Tanto que muitas religiões são favoráveis a pena. Quer dizer, a gente tem visto aí o fundamentalismo islâmico, etc., com esses atentados terroristas. Quer dizer, é gente que, por exemplo, né, acredita que matar é legítimo em nome de uma espiritualidade, né, de uma, né, crença religiosa, que acredita também na imortalidade da alma e que justifica, dentro da sua própria teologia, eliminar a presença física do outro. Né? Então não é só o materialismo, porque se fosse só materialista seria a favor, e não é. Né? Como toda religião é espiritualista e tem um monte de religiosos que propugnam, defendem a pena de morte, ela é muito mais uma visão egoísta do que materialista. Ela é muito mais uma visão utilitarista e pragmatista do que materialista. Porque, curiosamente, a gente tem visto materialistas ateus e que têm um grau de civilização, de respeito pelo outro, que em inúmeras situações nós não encontramos em religiosos, de modo geral. Nós, como sociedade, André, e como espíritos na caminhada evolutiva, é bem provável que já passamos por inúmeras outras experiências. Sim. Conversava certa feita com uma pessoa que ele se posicionou como contrário à pena de morte. Ele falou assim: eu sou contra a pena de morte. E achei franco da parte dele o como ele concluiu essa assertiva dele ao dizer assim: eu não sei como é que eu me comportaria em relação a uma situação em que eu fosse vítima, mas principalmente em que algum dos meus filhos fossem vítimas de uma situação grave dessa natureza. Eu não sei como é que eu me comportaria, eu não sei como é que eu reagiria, né? Sim. Então ele colocou ali para fora, né, algo assim: aqui, teoricamente, contextualmente, logicamente eu sou contra, mas eu não sei como eu me sentiria a hora que isso me atingisse diretamente. Essa frase, ela é muito verdadeira e óbvia, né? Na verdade, ninguém sabe como reagiria, né? Nós, às vezes, temos reações que nós nunca imaginamos que ainda poderíamos ter, né? E por isso é importante não julgar, né, do ponto de vista moral. Porém, do ponto de vista da organização social, é preciso julgar, né? Há a dimensão moral da vida pessoal, da consciência moral, mas há a dimensão jurídica que tem como propósito uma finalidade ética, que é construir uma sociedade boa para todos, que estabeleça regras de convivência, né, que sejam positivas, né? E aí entra o direito, o papel do direito na sociedade. Quando surge a lei na história da humanidade, etc., no nosso caso, no Ocidente, né, que a lei como nós o conhecemos nesse formato vai surgir na Roma Antiga, com a sua, né, os gregos já tinham, né, ordenações, mas o nosso direito é fundamentalmente romano, né? Quando surge o primado da lei, o império da lei, etc., os magistrados, o objetivo era justamente esse:
subtrair a justiça daquilo que primitivamente se chama de autotutela. Né? Então, se um criminoso, né, tem uma atitude e você deixar a justiça na mão da vítima ou do pai da vítima, a chance dessa justiça não ser realizada é muito grande, porque vai estar desprovida de razão e movida inteiramente pela emoção da vítima. Então, justamente para prevenir uma tragédia que esse homem que falou isso, né, apresentaria, é que existe a lei, o direito, né, a polícia, o Ministério Público, a magistratura, o direito de defesa, o princípio do contraditório, os processos penais, o tribunal do júri. Né? Então, esse anseio quase utópico, inatingível da realização da justiça terrena, jurídica, no intuito de organizar socialmente, ele tem como fundamento a subtração da justiça pessoal, que em geral é injusta, porque é movida pelo coração. Mas o sentimento dele é absolutamente compreensível. Então está tudo certo. Está tudo certo. Dentro dessa mesma linha, André, como acompanhamos na situação desses dois brasileiros, né, existem países que adotam e outros países que não adotam. Isso é colocado como um avanço da sociedade, como um avanço nosso à frente do nosso tempo. Do mesmo jeito que hoje nós olhamos para trás e lemos narrativas de situações de mortes absurdas, de violências e de ultrajes, que aquilo nos chocam, né? Como isso pôde acontecer um dia, mas aconteceu. E nós temos hoje, dentro da legislação desses países, a permanência da pena de morte para alguns casos. Sim. Né? As pessoas, quando inadvertidamente, por quais razões sejam, rompem com isso e se expõem a um risco, porque eles se expõem, cada país tem seu costume, tem seu hábito. Poderíamos dizer que é uma forma de entender uma afirmativa do Cristo: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus? Sim. Essa afirmação que está lá no Evangelho, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, nós poderíamos considerá-la uma aprovação, uma autorização, né, cristã para a formação, quase 2000 anos depois, do Estado laico, que surge posteriormente ao Iluminismo e à Revolução Francesa, separando o Estado e a Igreja, né? E isso é fundamental para a construção dos Estados aí, contemporâneos, etc. E é justo que assim seja, né? Porém, como o nosso propósito aqui não é se estender na parte jurídica, né, sociológica, mas na parte religiosa e ética, vamos imaginar que no momento em que se chegou por um consenso civilizatório, né, entre as diversas nações e que tem organismos supranacionais, né, como a ONU, a Anistia Internacional, a Unesco, a Organização Mundial de Saúde, fóruns internacionais de justiça, etc., que consideram a pena de morte uma confissão de fracasso em relação ao fenômeno do crime. Então, independente da questão religiosa, a pena de morte, ela é um resquício de práticas bárbaras, né? Em que não se dá a possibilidade, né, de valorização do ser humano, de valorização da vida, de preservação da vida, né? Então, nós queremos crer que estados civilizados, modernos, né, têm modelos jurisdicionais para lidar com o crime, tanto no campo preventivo, que aí envolve a diminuição das desigualdades sociais, né, a priorização da formação ética do cidadão, etc. e tal, né, da construção de uma sociedade, mesmo dentro do capitalismo,
para o qual nós não temos muitas forças de mudança, mas menos consumista, né? Menos egoísta, né? Partindo disso e até, né, as prisões, as penas, né, o incentivo ao trabalho, à educação. Se for um indivíduo patologicamente considerado sem condição de vida em sociedade, às vezes até uma prisão, né, perpétua, porque ele seria, né, ou um recolhimento a um asilo, a um manicômio judiciário, mas em condições humanas de tratamento, né? Então, isso vai além das religiões, né? É uma questão ética civilizatória, né? Um Estado que precisa recorrer a isso é um Estado que confessa que não tem competência para lidar com esse ser humano, que também é cidadão, também, né? E que errou. E quando, falando ainda de estados, né? Nós já citamos esse assunto, mas é preciso refletir também, até porque as religiões já erraram muito, né? Já mataram em nome de Deus, né? Sim. E lá na lei... Matam até hoje. Matam até hoje, e lá na lei mosaica está, não matarás. E ao mesmo tempo, tem uma reflexão do olho por olho, dente por dente, né? Ou seja, do mesmo jeito com que fez, você será punido. Dentro desta forma social, dentro deste estímulo à reflexão, vindo, é claro, dos conceitos de Deus, da religiosidade, como é que nós podemos, espíritas, uma vez que temos isto abordado no Livro dos Espíritos, e os espíritos colocam de forma muito clara, né, como isto é preocupante para quem toma essa posição em nome de Deus. O que nós podemos falar para aqueles que ainda pensam nisto, julgam razoável, e o que nós podemos dizer para aqueles que pensam diferente, acham um meio termo, ou daqueles que são totalmente contra? Mas é contra por quê e a favor por quê? Vamos voltar então para a doutrina espírita, né? Sim. Provavelmente, o que nós temos a dizer para eles, eles não estão interessados em ouvir. Começa aí. Perfeito. Então não vai adiantar muito, né? Porque a base do fundamentalismo religioso é o absoluto fechamento ao diálogo. Então não vai adiantar muito. Mas assim, o que nós temos a dizer? Nós, na visão espírita, né, no momento em que você mata um criminoso, você liberta o espírito dele, né, e aquele criminoso que estava reencarnado sob a tutela, né, que poderia estar sob a tutela de um Estado e a sociedade protegida da presença física ameaçadora de um criminoso, de um delinquente, numa situação evolutiva extremamente triste e comprometedora, você liberta. E aí nós vamos criar e recriar ciclos de obsessões pelos mecanismos de sintonia que talvez até facilitem a nossa compreensão do aumento da criminalidade. Porque embora o Brasil não tenha a pena de morte, por exemplo, é um dos países em que ocorre um dos maiores números de execuções no universo do crime paralelamente ao Estado. Então a gente se espanta tanto com o país lá do Oriente, que tem pena de morte, mas que mata 2, 3 por ano. E aqui são milhares que são executados por tribunais do tráfico, etc. e tal, todos os meses, e é como se a gente fosse lindo e eles fossem horrorosos. Então é hipócrita também, né? Então o que acontece? Mesmo nessas sociedades fundamentalistas, eles se matam, esses espíritos, eles se petrificam numa sede de vingança, obsediam coletivamente essas sociedades fanáticas, e talvez isso explique um tanto também, ou facilite a compreensão do porquê que essas regiões sombrias de lutas étnicas e religiosas parecem não ter fim. Porque são grupos, coletividades de espíritos, reencarnando e desencarnando e sucessivamente se obsidiando num ciclo que
Só Deus sabe, e Jesus, não é? Que é o engenheiro sideral da Terra, o nosso mestre maior, até quando eles terão a oportunidade de voltar à face do planeta para viver essas experiências. Pode ser que algum evento aí, em algum momento, né, faça uma peneira e esses espíritos não sejam mais autorizados a reencarnar no mundo futuro de regeneração, etc. Então, assim, quando você mata um delinquente, ele vai se tornar um espírito delinquente fora do corpo. E aí, as grades da sua casa não o impedirão mais de entrar. Ele encarnado, ele estaria impedido pela grade, pelo portão eletrônico, pelo cachorro, né? Ele em espírito adentra, obsedia, interfere, influencia, né? E vai criando esse caos social que nós devemos refletir muito sobre ele e do qual nós sentimos extremamente ameaçados, né? E responsáveis também, né? Quer dizer, que mundo é esse que nós estamos construindo? Fale conosco. O programa Visão Espírita te convida. Pode ser através do facebook.com/Visão Espírita TV, do site do programa www.visãoespiritarp.com.br, do site da USE www.userp.org.br e do site do SEAC www.seacrp.com.br. Sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, seu comentário é muito bem-vindo e nos ajuda no aprimoramento do programa Visão Espírita. O programa Visão Espírita também pode aceitar o seu apoio caso queira participar. André, dentro desse contexto, dentro desta realidade que nos chama a voltar no tempo e nos traz no presente, nós evoluímos muito, mudamos muito como sociedade e podemos mudar muito mais. Nós temos Jesus, nosso orientador e guia, o nosso engenheiro sideral. Outras religiões têm outros orientadores que assim entendem e nós entendemos que acima de todos está Jesus. Que mensagem para encerrar esta nossa conversa sobre pena de morte, para que a gente fale sobre a vida, sobre a beleza da vida e o papel de todos nós e o papel do espírita? Bom, eu gostaria de citar uma experiência do Chico, muito interessante. O Chico Xavier, ele tinha o hábito de anualmente, ou 2 vezes por ano, visitar a penitenciária. E ele era muito bem recebido, era muito emocionante a visita dele. E numa dessas visitas, uma repórter perguntou para ele se ele tinha percebido a presença de espíritos muito sombrios, obsessores. Ele falou: olha, minha filha, não. Eu percebi a presença de muitas mães desencarnadas do lado dos filhos, de muitos espíritos entristecidos de ver seus entes queridos aprisionados aqui e cavando para si, né, esse destino, né? Porque os obsessores, os espíritos sombrios, eles já saíram, porque eles já conseguiram o que queriam, a realização do crime. E agora eles não podem fazer nada, porque eles estão presos. Então eles saem daqui, os obsessores. A primeira, a segunda, a terceira já estão presos aqui. Agora eles não podem mais fazer nada. Então eles saem e vão procurar outros para obsediar, para trazer para cá também. Então, né, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né, porque os espíritos não morrem. A pena de morte é uma grande ilusão. Uma outra questão é que em todos os momentos, para o cristão, deve haver o olhar da caridade do perdão. O que não quer dizer não corrigir, não punir, não prender, não tentar reeducar, não proteger a sociedade da presença perigosa ou ameaçadora de um delinquente, mas se subtrairmos dessa experiência toda a nossa obrigação moral de agir com caridade perante aquele que, né, buscou esse caminho e o perdão,
né, nós não chegaremos a lugar nenhum. O Emmanuel, uma vez, pela mediunidade de Chico Xavier, uma pessoa indagou que o Chico perguntasse para o Emmanuel qual é a definição que ele tinha para criminoso. E ele respondeu: criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. É isso. Com estas palavras de André Bordini, que agradecemos, nós encerramos nosso Visão Espírita de hoje, desejando a você um bom final de dia, uma semana serena, de paz e harmonia. E que o Evangelho graceje no seu lar, mas que você alimente esta graça com suas ações, suas leituras e suas atitudes. Fiquem com Deus. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Com mais de 19 anos de solidez e tradição, o Grupo Portglass é verdadeira referência no segmento de fiberglass. Equipamentos de última geração, logística inteligente, equipes próprias para montagem e instalação permitem que grandes clientes em todo o Brasil disponham de projetos personalizados, além de completa linha em portas e câmaras para empresas, que possuem setores com temperaturas extremas para armazenamento e isolamento. Cada projeto realizado pela força de profissionais é resultado de dedicação incansável, rigorosos procedimentos de qualidade e paixão por fazer melhor. Fazer Portglass. Programa Visão Espírita. Apoio Dínamo Imóveis e Portglass.